Olá, bom dia! Um bom dia todo especial para você hoje, quinta-feira, dia 12. Mas primeiramente eu quero pedir licença para você, como faço toda quinta-feira, para retirar a máscara, até porque nós estamos respeitando todos os códigos e todas as exigências da vigilância sanitária. Nós estamos aqui com uma barreira de vidro entre nós e o nosso convidado, estamos com álcool gel, distanciamento sendo respeitado. Mas quero alertar você que a máscara é obrigatória. Você tem que continuar usando máscara, mesmo que você já tenha recebido as 2 doses de vacina. Ok? Não esquecendo também que precisa de uma terceira dose aí de vacina, que é a vacina da gripe. Então você tem que se preocupar com isso, trazendo com que a sua família e os seus amigos estejam protegidos com a sua ação. Então, máscara tem que continuar sendo usada, ok? Hoje, quinta-feira, dia 12, como todas as quinta-feiras, nós procuramos trazer aqui pessoas que fazem, que já fizeram e que continuam fazendo atos e ações para que você tenha um dia, quem sabe, uma melhor qualidade de vida. Mas, como digo também, eu não consigo fazer um programa sozinho. Por isso, eu quero pedir a você que compartilhe o nosso programa com seus amigos, com as suas redes sociais, com seus grupos, para que assim a gente possa ter um número bem maior de pessoas assistindo o nosso programa ao vivo aqui na Premier TV e também pela Olé TV. Assim, nós formamos uma parceria e o programa com certeza será igual de quinta-feira passada, um verdadeiro sucesso. Hoje, para conversar comigo e ficar frente a frente com Fernando Damasio, eu o convidei e agradeço desde já a gentileza dele em aceitar o meu convite, em vir aqui falar sobre assuntos da cidade que interessam a você. Estou recebendo com uma satisfação muito grande e um prazer enorme o meu amigo particular, Marcos Caneta. Marcos Caneta é formado em História pela UDESC, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela FEPESE, Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Direitos Humanos pela Faculdade Futura de São Paulo, mestre em Gestão de Patrimônio Cultural pelo Instituto Tomar de Portugal, professor acadêmico, professor cultural e policial civil. Tínhamos outros inúmeros coisa para falar dele, mas é muito vasto e nós vamos ficar por aqui. Marcos Caneta, muito obrigado pelo carinho de ter aceitado o meu convite e de vir aqui ficar frente a frente com o Fernando Damasio. Obrigado. Bom dia, Fernando. É uma satisfação. Você já vem fazendo um trabalho bastante antigo na cidade, de alerta e de contributo para o desenvolvimento da cidade. A Premier TV vem fazendo um trabalho há décadas na cidade, de bastante veemência, com bastante repercussão nacional e estadual, e é óbvio que para mim é uma satisfação estar aqui frente a frente com você para debater as questões da cidade, né, o cotidiano da cidade, que é o que eu me debruço a estudar e a tentar contribuir com a cidade que eu gosto tanto, São José, mesmo tendo sido nascido em Florianópolis. Nós temos o prazer enorme em receber Marcos Caneta aqui, ele que é um professor, uma pessoa que tem um coração maior do que ele, e olha que ele tem quase 2 metros de altura. Mas eu quero falar com o senhor, professor Marcos, vou lhe chamar de Marcos Caneta pela liberdade que o senhor me dá, sim, não tem problema nenhum, né? O senhor, como uma pessoa que destaca, o senhor recebeu também algumas condecorações que me chamou a atenção. O senhor recebeu, por exemplo, a medalha de mérito da Câmara dos Vereadores de Florianópolis, como também a placa de mérito na Assembleia Legislativa, medalha Zumbi dos Palmares na Câmara de Florianópolis e menção honrosa pela Câmara de Tubarão, entre outras. Esse aqui, isso lhe faz com que o senhor tenha uma experiência muito grande no cotidiano do dia a dia, né? Eu sou um líder comunitário, né, Damasio? Foi essa liderança comunitária no movimento social que me levou para a política e que tem me levado para dentro e fora do Brasil para debater questões que são cotidianas. O racismo, as questões de homofobia, as questões de misoginia, a violência policial, as questões de baixa infraestrutura nas áreas de risco social e, óbvio, o presente e o futuro das cidades, objetivando gerar emprego e renda e qualidade de vida para as pessoas. Então isso nós começamos pela cidade, incorporamos o estado, o país, fora do país, e isso tem me dado, é sempre muito honroso. Eu também ganhei a medalha de mérito na Câmara de Vereadores de São José. Isso me dá 2 grandes informações. Primeiro, me parece que a gente está percorrendo o caminho correto. Segundo, está dando resultado.
Porque por mais que demore o avanço, mas nós estamos sendo ouvidos. E isso garante a mim e ao grupo que eu faço parte que nós percorremos um caminho que é pelo desenvolvimento sustentável e pela melhora da qualidade de vida Quando das o senhor pessoas. fala que está tendo o caminho certo e está dando resultado, a prova é o reconhecimento dessas condecorações que o senhor recebeu. Perfeito. E aí não tem mais como parar, né? Perfeito. Até porque isso está impregnado naquilo que nós somos, né? Nós somos o que nós produzimos, né, Damásio? Você sabe muito bem disso, que você é um profissional de várias áreas. Nós somos o que nós produzimos. E isso é o melhor que eu posso produzir para a cidade. Eu sou isso. Então, o que é que eu faço para me melhorar? Estudando cada vez mais, fazendo curso cada vez mais, lendo cada vez mais e estando com pessoas que saibam mais do que eu para que eu possa fazer evoluir. A gente brinca na gíria, correr os meus 400 metros, né? Eu recebi um bastão e agora estou fazendo a minha corrida de 400 metros. Já faz 30 anos. O senhor, dentro desse seu currículo e essa procura do aprendizado diário, o senhor é uma pessoa que lê muito, né? O senhor me falava nos bastidores que o senhor lê quase 2.000 páginas por mês, é isso? Por ano. Por ano? Às vezes mais, às vezes menos, mas fica entre 1.800 a 2.000 páginas por ano. Eu sou adepto de uma teoria que se você quiser ficar bom, você tem que fazer isso pelo menos 7.000 horas para que você se torne bom. Eu já fui a mais de 14.000 horas, então... Na leitura? Naquilo que eu faço. Então eu leio muito sobre economia, política, sociedade, sobre as questões que eu me envolvo, meio ambiente, tecnologia, e isso você tem que fazer em média 7.000 horas para você se tornar uma pessoa boa nisso. Quando o senhor fala que o senhor lê bastante, o senhor já pensou em escrever livro? Ou já escreveu? Já escrevi, que foi publicado em 2018. Eu tenho muitos artigos publicados desde 97. Tenho aqui, tenho em Portugal, tenho artigos em livros em Portugal. E estou acabando, se Deus assim me ajudar, em novembro eu lanço meu segundo livro, né? O primeiro foi pela passagem dos 130 anos da Lei Áurea, que foi em 2018, a lei que aboliu a escravidão. E eu falo sobre as consequências dessa lei, né? As consequências da abolição na vida de negros, homens e mulheres, que passaram no dia seguinte a não ter casa, a não ter comida, a não ter como se desenvolver. E isso gera um passivo que até hoje nós discutimos. E o outro eu trato sobre questões de negritude, construções e desconstruções no século XXI, trabalhando exclusivamente sobre as causas do racismo e o que o racismo constrói para a sociedade. O senhor, quando fala que está escrevendo um livro e fala muito na escravatura, na escravidão, na Lei Áurea, o senhor acha que o negro hoje está liberto ou ele ainda vive muito reprimido? O racismo ele impede que você seja liberto na sua totalidade, e isso em qualquer lugar do mundo. O racismo não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Mesmo em sociedades altamente desenvolvidas como nos Estados Unidos, nós temos altas crises constantes de racismo. Óbvio que as abolições da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, elas têm repercussões e têm formatos diferentes. Você olha para os Estados Unidos, nós temos 14% só de população negra. Parece que é 80%, né? Porque tudo que você olha nos Estados Unidos tem negros envolvidos. No esporte, na cultura, na música, no jornalismo. A mulher mais rica dos Estados Unidos é a Oprah, que é uma mulher negra. Mas no Brasil é diferente. Parece que daí nós somos 14%. E nós somos mais de 50% no Brasil. Então no Brasil nós temos um racismo falseado que invisibiliza e ele diminui a chance de desenvolvimento dos negros. O racismo é um impedimento do desenvolvimento das pessoas por características fenotípicas, pela questão étnica e, óbvio, influenciada pela questão da Lei Áurea. Nós temos, dos 100 milhões de negros brasileiros, 68% vivem entre a miséria e a pobreza. O senhor acha, então, que o negro ele é discriminado? Sim. Mas aí o senhor também poderia me comentar, para ver se eu tenho um pouco mais de clareza. Existe também a autoculpa do negro de não se valorizar muito? É que no Brasil, eu vou me propor a tratar do Brasil. Vamos lá. O Brasil, ele percorre um caminho no eurocentrismo. E o eurocentrismo, ele insiste em dizer que toda a tecnologia
toda a forma de ser e agir, toda a produção cultural, todo o desenvolvimento da humanidade, ela passou pela Europa. E isso é uma grande mentira, porque o berço da civilização humana é a África. O desenvolvimento da escrita é na África, da matemática, da medicina, da arquitetura, da engenharia. Como é que você explica as pirâmides? Se você não tratar de arquitetura, engenharia, geometria, matemática, desenvolvimento social. Então, quando nós falamos de Egito e falamos de Europa, nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Enquanto 4.000 anos antes de Cristo os europeus eram neandertais, os negros africanos tinham alto desenvolvimento técnico, tecnológico e cultural, ao ponto de Aristóteles, Tales de Mileto, todos terem que ir estudar no Egito. Quando José e Maria fogem de Herodes, isso é bíblico, eles fogem para o Egito, porque o Egito é o maior berço cultural, tecnológico e desenvolvimentista daquele período. O que acontece com os negros brasileiros? Você estudou história, o seu câmera estudou história, eu estudei história. O negro só entra na história do Brasil como escravo. Então você, lá na sua 5ª série do ensino fundamental até a 8ª série, você não estudou que os faraós são negros. Certo. Você não estudou sobre Gana, sobre a Etiópia. Você não estudou sobre a China, sobre o mundo árabe, principalmente dos mouros, que já são islâmicos negros. Você não estudou isso. Então, quando entra a história, na história do Brasil, os negros no Brasil, entra o autodesenvolvimento da máquina a vapor, o desenvolvimento europeu na tecnologia e os negros como escravizados. Então você tem nos negros, de um modo geral, uma baixa estima muito grande, porque não há... deixa eu explicar melhor. Virão tempos negros é uma coisa positiva? Lista negra, ovelha negra, mercado negro, tudo isso que junta ao preto, você percebe como coisas negativas. A religião não é uma religião, é um culto, uma bruxaria, uma demonização. Então, óbvio que nesse ambiente que este indivíduo, menino e menina, são criados, e isso marca a minha imagem, que quando eu penso isso lá na 5ª série, na 6ª série do ensino fundamental, me vem uma imagem do Debré, que aquela constante em todos os livros, que é um negro com um chicote na mão, chicoteando um outro no pelourinho, com meio com as nádegas, metade de fora. Então, aqui em São José também tem uma coisa engraçada, que eu trato nesse meu 2º livro. Tem uma imagem que você não percebe, ela está ali no centro histórico, tem a praça na frente da igreja, e tem um monumento ali. Sim. Tem uma haste gigante com um bonequinho assim de barro desse tamanho, que ele tem fenótipo branco, ele está ainda com calça de escravo, arrebentando 2 correntes, em 1988, no centenário da abolição. Então, quando eu olho aquela imagem, eu percebo que as pessoas, 100 anos depois da abolição, estavam ainda pensando que o negro ainda estava acorrentado, tentando arrebentar correntes. Está lá, escondida no meio dos arbustos, sem nenhuma relação com o cotidiano da cidade. Mas quando nós adentramos a estudar São José, é impossível o desenvolvimento de São José sem a mão de obra escrava. Mas onde está a história dos negros de São José? Onde estão as histórias dos indígenas de São José? Elas foram todas invisibilizadas, colocadas para baixo do tapete, imposta pelo eurocentrismo, ou seja, aí você fala dos açorianos, você fala dos portugueses, mas você não trata das questões negras da cidade, dos espaços negros da cidade. Então, óbvio que isso não só inviabiliza, ele deixa invisível a história ancestrais desses povos. Então, eu trato no meu livro, nesse e no outro, o processo do embranquecimento. Então, as pessoas, elas se desenvolvem como negras, na cutis, na cor, no fenótipo, mas a mentalidade é branca. Mas eu ainda tenho a ideia de que, quando eu perguntei para o senhor, a autodesvalorização do próprio negro com ele próprio. Por exemplo, eu não vejo muito em Florianópolis, São José, da região, muitos negros morando na rua ou dependendo da rua. Por que acontece esse fenômeno de que muitos negros não são moradores de rua?
A maioria é tudo branco. A maioria dos moradores... Não sei se o senhor já não percebeu esse detalhe. Sim, a maioria dos moradores de rua, primeiro eles são migrantes, né? Ressalvadas exceções, nós temos pessoas da nossa região que moram na rua. Porque o fenômeno da droga é uma outra coisa que eu tenho estudado bastante, que em São José nós temos mais de 400 moradores de rua. Florianópolis passa de 800. Olha só. Então você imagina, em duas cidades que são limítrofes, nós temos mais de 1.000 moradores de rua. Mas esses moradores de rua, em sua maioria, são envolvidos ainda, infelizmente, com a dependência química. Outros, claro que a pandemia acabou criando uma situação de dificuldade para muitas famílias e muitas delas que perderam emprego, perderam casa, perderam tudo, infelizmente vieram também a parar na rua. Mas a maioria são migrantes. Pouca gente é da nossa região. Mas se você caminhar ali pela Josué de Bernardi, que é a divisão entre Florianópolis e São José, naquela região você já vai ver muitos moradores de rua afrodescendentes, que são locais, em sua maioria. Alguns são do Rio Grande do Sul, outros são do interior do estado, mas alguns são locais. Pensar a cidade, Damásio, é pensar ela do ponto de vista macro. E um dos grandes problemas das cidades modernas é a questão da falta de habitação e da falta de cosmovisão do poder público na assistência social. Perfeito. Então nós temos alta dificuldade. Primeiro, São José tem dificuldade de casa de passagem, tem dificuldade de uma política clara de assistência social. Nós temos uma política ainda muito calcada naquilo que a cidade é, ou seja, a cidade é uma cidade rica, São José é uma cidade rica, mas ela não tem pressupostos de uma cidade rica, porque uma cidade rica ela precisa retornar aos seus moradores e à cidade a riqueza que ela possui. Então nós não temos áreas arborizadas, nós temos parco de desenvolvimento cultural, nós temos parco de desenvolvimento ambiental, nós temos alta dificuldade de mobilidade urbana, nós não temos transporte marítimo. Então é uma cidade rica que essa riqueza ela ainda fica presa na mão de 10, 15, 20% da sociedade. Então, como ela não se autodesenvolve para dentro, nós temos esses problemas, porque a pessoa que ouve de fora falar de Florianópolis, falar de São José, a pessoa que vem acha que aqui nós estamos vivendo as mil maravilhas, porque é o que se vende para fora, não é verdade? Mas quando você chega, você anda de carro, eu ando de carro, seu câmara anda de carro, as pessoas que trabalham na Premier TV andam de carro, e nós vemos as dificuldades que nós temos na mobilidade urbana. Perfeito. E isso eu estou falando de um quesito. Mas eu poderia falar para você uma coisa, assim como você é um cara que viaja bastante, que eu sei disso. O que impacta culturalmente São José? Se você fosse pegar 3 amigos de seu que moram na Itália, você diria, você vem em São José visitar o quê? Você vem culturalmente São José viver o quê? Então, como ela não se autodesenvolve, nós não temos mecanismo de escoação dos vários problemas que tem a cidade. Um deles é a questão da assistência social. Perfeito. Nós estamos conversando e batendo um papo aqui, já começamos a elogiar a presença do Marcos Caneta, até porque em poucos minutos do primeiro quadro nós já aprendemos um monte. E ele é o professor Marcos Caneta e tem essa função. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e depois nós vamos voltar com o professor Marcos Caneta, que está nos dando um privilégio muito grande da sua visita. E nós vamos perguntar a ele se ele concorda com o sistema de cotas e também qual é a sua opinião sobre a igualdade de gênero. Aguarde que esse assunto é interessante. Voltamos em seguida. Até já. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo! Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento, que levou à transformação da marca JA Urbanismo para a Alinea Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca.
A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando o reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades, sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a Alinea Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes, só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio nesta quinta-feira. Recebendo aqui, com o maior prazer, o professor Marcos Caneta, um líder comunitário, uma pessoa que faz parte do dia a dia das cidades de São José, Palhoça, Biguaçu, da Grande Florianópolis, uma pessoa que se destaca e uma pessoa admirada. Nós, por exemplo, temos uma admiração muito grande, por isso a nossa felicidade e até a nossa preocupação de entrevistar uma pessoa tão ilustre daqui da nossa convivência, né? Mas eu estou com certeza de que você está curtindo isso, mas você precisa me ajudar a fazer o programa. Vamos compartilhar, vamos colocar nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque assim as pessoas vão conhecer a opinião de uma pessoa que se preparou para estar aqui hoje, ok? Eu perguntava no bloco anterior ao professor Marcos Caneta qual é o entendimento dele e se ele concorda com o sistema de cotas. O senhor concorda com o sistema de cotas? Sim, sim. É que ela foi mal explicada ao longo do processo, viu, Damasio? A cotas, ela não é um benefício, até porque já há esse sistema. Nas minhas palestras, nos meus cursos para professores, principalmente quando eu chego no norte do estado, eu gosto de tratar do que ocorreu no século XIX aqui no Brasil. As chegadas dos italianos e dos alemães foram feitas por sistema de cotas. Eles ganharam passagem, ganharam terra, ganharam insumo, por vezes ganharam recursos econômicos. Isso é cotas. Cotas são políticas afirmativas que buscam corrigir um problema que é constitucional, as cotas até, né? Se você tem um alto grau de deficiência, você aplica ações que são positivas, mas que elas só vão pertencer a um determinado grupo para corrigir alguma coisa histórica. Perfeito. Então, a chegada dos europeus foi cotas. Os negros no Brasil, também nós temos que corrigir uma coisa, os negros não ajudaram a construir o Brasil, construíram o Brasil. A escravidão durou quase 400 anos no Brasil. Nas Américas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, já no final do século XIX. É o que eu trato no meu livro Lei Áurea, Abolição Inacabada. Por que abolição inacabada? Porque como é que fica a vida dessas pessoas no dia 14 de maio de 1888? Sem comida, sem casa, sem trabalho. E quando nós falamos dessas pessoas,
que é comum você pensar assim, mentalmente falando. Você falou em escravidão, você já pensa num cara do meu tamanho. Na sua cabeça, escravo é homem. Não. Escravo eu estou falando de crianças, de idosos, de mulheres grávidas, de homens e de mulheres que ficaram à mercê de tudo que tinha construído até aquele momento. A pergunta é, vai morar aonde no dia 14? Vai comer aonde? Vai colocar sua família aonde? Onde vão os deficientes físicos? As pessoas com problemas cognitivos? Que é o que a gente não consegue pensar, porque a escravidão, ela retira a humanidade das pessoas. Então é óbvio que 132 anos depois, nós temos quase 70% de homens e mulheres negros no Brasil vivendo em situação de subalternidade. Entendo perfeitamente. Então o que tem que fazer a política de cotas? Corrigir este dado histórico. Não é benefício. Nos Estados Unidos nós temos outro tipo de abolição. No Brasil, os negros, homens e mulheres, saem sem absolutamente nada. E mais, com a chegada dos imigrantes, já no século XIX, eles vão ocupar os espaços mais qualificados do mercado de trabalho, colocando poucos outros negros, homens e mulheres, a trabalharem naquilo que até os anos 80 e 90 nós vimos como lugar de negro. Estiva, empregada doméstica, serviços sem carteira assinada. Então, quando você constrói as cotas, acho que foi em 2003, nós temos, no Brasil, porque no Rio de Janeiro é dos anos 90, com Brizola, Darcy Ribeiro e o senador Abdias Nascimento. Hoje nós temos no Brasil mais de 50% das universidades públicas com alunos negros e negras. Um dos entendimentos que hoje o senhor está dando uma explicação aqui plausível, que até lhe confesso que eu acho que eu tenho que reconhecer que eu não tinha esse entendimento. Óbvio, não foi que o explicado. senhor está me explicando agora. Porque até então, todo o sistema, quando fala sistema de cotas, por exemplo, da universidade, não, vamos reservar das 100 vagas 30 para negros, porque os negros não têm a capacidade de disputar com o branco. Tipo assim, os negros não são tão inteligentes quanto os brancos. Eu discordo da universidade, isso violentamente. Eu, por exemplo, tentei fazer vestibular para medicina, rodei enquanto amigos meus, por exemplo, nós temos ali na Coloninha, né, o Juca e o filho dele, que são negros, cardiologistas, de primeira, enquanto que ele demonstrou mais inteligência. Não, ele estava mais preparado do que eu. Então, no sistema de cota dá a entender que parece que o negro não se prepara bem e quer ter direitos naquela cota da universidade. E com a sua explicação a coisa muda, não é bem assim, é o reconhecimento e de uma dívida histórica. De uma dívida histórica que é super interessante. Sem contar um outro fenômeno social, que é o que eu venho estudando cada vez mais, é que o negro vai entrar na escola no Brasil, no sistema formal de educação, em 2 grandes períodos. No período getulista e depois no Mobral, que já é no período da ditadura. Por quê? Porque você pega a Constituição, então vamos lá, Damácio. Eu trato disso no direito, né? Eu dou aula no direito, dou aula na administração. A Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, não reconheceu nenhum direito dos negros no Brasil. A Constituição, a segunda Constituição brasileira, que já é da República, que é de 1889, logo depois da abolição da escravidão, também não reconhece nenhum direito de cidadania aos negros, que agora são livres. Então, eu vou te dar o Luiz Gama, que é um rábula. O Luiz Gama é, historicamente dito, filho de Luísa Marim. Luísa Marim é uma das grandes mulheres que ela está à frente da revolta dos malês, em 1834, 1835, em Salvador. Os malês já são negros que foram escravizados no Brasil, mas são islâmicos, então escrevem, leem em árabe e constroem um grande levante brasileiro. E ela está na frente. O filho dela, o Luiz Gama, que hoje é patrono do direito brasileiro, ele é um cara que foi impedido, literalmente impedido de estudar direito, porque negro não podia se matricular. Olha só. Então não há só a dívida histórica do ponto de vista da escravidão.
houve, até mesmo pós-escravidão, a retirada do direito dos negros de se efetivarem na educação. Veja que nos Estados Unidos, isso é clássico também, os negros começam a ir para a faculdade nos anos 30 do século 20. E com um apoio da polícia, porque não era permitido. Então, quando você não permite, historicamente, então não é a deficiência de qualidade do negro, não, é porque não lhe foi permitido. Então eu vou falar da minha família. Eu sou a 4ª ou a 5ª geração da minha família. Eu sou o único que chegou na faculdade. Os meus irmãos não conseguiram, a minha mãe e meu pai semi-analfabetos e a minha avó analfabeta. Porque a minha avó já era filha de escravos. Então eu digo para você, no dia 14, os negros tiveram terra? Tiveram trabalho? Não. Então é óbvio que a minha avó não herdou nada. Perfeito. Perfeitamente. A minha avó não herdou nada. A minha avó não herdando nada, sendo analfabeta, ela só teve condição de se subviver. E a minha mãe também não herdou nada, porque a minha mãe e meu pai foram semi-analfabetos, sobreviventes. Então, dos meus 5 irmãos, eu sou o único que teve a oportunidade de chegar a esse grau do estudo. Então, não é só uma questão de preparo. A sociedade brasileira não se preparou para receber o negro liberto. Ela utilizou da mão de obra escrava e enriqueceu a Europa, enriqueceu os donos de escravos, os colonizadores, que depois se transformaram em empresários, que é com o advento da quebra da escravidão, o cara era dono de escravo, no outro dia ele vira empresário. E aqueles que eram escravizados, como ficam a vida dessas pessoas? Então essa dívida histórica você só corrige com pagamento público. Por quê? Porque a escravidão não era privada, a escravidão era pública. O Brasil, o governo brasileiro era escravocrata. Por isso que nós temos que ter uma política discriminatória, mas positiva, para corrigir um hiato histórico. Perfeitamente. E tem que ser pública. Por quê? Porque a escravidão era nacional. Era o governo brasileiro era escravocrata. Então é só o governo brasileiro é capaz de corrigir numa ação discriminatória, mas positiva, um erro histórico, para que os negros possam evoluir e atingir o patamar natural de qualquer outra sociedade que lhe foi impedido. Sem contar que nós temos 2 grandes leis federais, de 2003 e de 2008, a 10.639/03 e a 11.645/08, que ela obriga a estudar as questões de africanidades, a afro-brasileira e a história do negro nos currículos de ensino fundamental, ensino médio e na universidade. Nós temos alta dificuldade de fazer essas leis serem cumpridas no Brasil, porque há uma eterna dificuldade. Eu já ouvi de pessoas dizer, mas por que eu tenho que falar dessa lei? Na minha cidade não tem negros. Daí eu perguntei para ela, mas por a sua cidade não ter nenhuma pessoa gay, nós não vamos tratar sobre as questões de gênero? É isso que eu quero entrar nesse assunto com o senhor agora, de aproveitar da sua inteligência e do seu armazenamento cultural que o senhor tem. Eu queria saber a sua opinião com o senhor está falando agora sobre a igualdade de gênero. Qual é a sua opinião nisso? Positivo. Nós temos que entender uma coisa que tem que ficar muito clara para a sociedade brasileira, principalmente aqueles que têm livros santos. Eu também sou um homem religioso, né? Eu sou um sacerdote de Umbanda, como se eu fosse um pastor ou um padre. Equivalente, né? Na minha religião, eu estou na chefia da minha religião, o pastor está na dele, o padre está na dele, o sheik lá nos islâmicos, que é meu amigo sheik Amin, é líder dos islâmicos, mas nós temos que entender algumas coisas muito claras. Os livros santos, os livros sagrados, Bíblia, Alcorão, o livro de Mórmon, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros, só servem para dar direção às pessoas que acreditam naquela forma de viver a partir daquele ensinamento. Dentro da religião, se é aquele ensinamento, beleza. Fora da religião, quando a pessoa sai da sua igreja, do seu centro de Umbanda, do seu centro espírita, da sua mesquita, do seu espaço sagrado, todos nós vivemos sob o guarda-chuva da Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que todas as pessoas que nascem nesse país, elas têm direitos, e direitos invioláveis.
Um deles é a liberdade. Outro é o direito à educação, à cultura, à vida, à segurança. Então, quando nós tratamos das questões de gênero, nós temos que entender duas coisas. As pessoas não se transformam ao longo do tempo naquilo que nós acreditamos que elas se transformam. Esse é um conhecimento até primário do ponto de vista. As pessoas que são gays nascem gays. Elas podem, ao longo do tempo, não deixar se perceber por medo ou vergonha, mas ela não se torna, ela nasce. E ela tem direito de ser o que ela é, porque ela é uma cidadã brasileira e a Constituição garante isso. A questão de gênero, os direitos das mulheres, eu já acho que nós já passamos do marco civilizatório para entender que as pessoas têm direitos e que mulheres têm direitos. Nós temos que parar de olhar uma menina que usa uma mini saia ou uma camisa um pouco mais decotada como alguma coisa que está provocando os homens. São coisas, Damásio, que elas já estão no campo da barbárie. Nós estamos num estado que está entre os 3 estados mais violentos do Brasil contra os direitos das mulheres. Nós estamos entre o primeiro, o segundo e às vezes estamos em terceiro no feminicídio. Mas ao mesmo tempo nós nos arrogamos tanto em dizer que nós temos alto índice de IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, que nós temos alto índice tecnológico, que nós temos alto índice educacional, mas nós estamos beirando a atos incivilizatórios de ataques aos direitos das mulheres, de mortes de mulheres, de ataque a gays, de ataques neonazistas, fascistas. Então, a gente brinca também lá no Instituto Liberdade, na Escola do Olodum, dizendo o seguinte: o tico não bate com o teco. Porque o alto índice de capacidade cognitiva tem que lhe dar condição de perceber que as mulheres têm direitos, e basta. Perfeito. Não sei se você entende, que gay tem direito, e basta. Perfeito. Só que eu chego numa farmácia e não vejo um travesti trabalhando. Eu só vejo travesti ou na esquina, na prostituição, ou como cabeleireiro, manicure, com todo respeito a essas profissões, mas não vejo como médico, ou médica, não vejo na farmácia, não vejo na padaria. Então nós precisamos evoluir, porque a Constituição brasileira, a de 88, ela é uma Constituição cidadã. E a cidadania, ela tem que ser alargada para o direito das pessoas. As pessoas têm direito à sua identidade, à sua ideia de gênero. Eu falo para os meus alunos de direito que é doloroso porque falta empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Porque o olhar, como eu sou negro, eu sei muito bem o que é o racismo, porque eu viajei o mundo e sei muito bem como as pessoas me olham. De as pessoas se levantarem no momento que eu sento do lado delas. Das pessoas deixarem para me atender depois. Eu chego antes de você e você é atendido antes do que eu. Então, essas facetas da discriminação, do racismo, da intolerância religiosa, de gênero, nós precisamos debater. E esse, Damásio, é o papel da cidade. Nós precisamos planejar a cidade para debater essas questões. Nós estamos conversando com o professor Marcos Caneta, nos dando uma verdadeira aula, não é uma entrevista, uma verdadeira aula, e você tem que tirar proveito disso, da inteligência e da oportunidade de estar ouvindo uma pessoa tão preparada. O professor Marcos Caneta tem se destacado, inclusive, também nas comunidades, principalmente na comunidade que ele vive, com relação ao cuidado com as pessoas. Você já viu os terminais urbanos desativados? Você já viu que quando foi feito os terminais urbanos, aquilo ali, muitos deles não foram aproveitados? Pois foi aí que o professor Marcos Caneta foi buscar a primeira escola de Olodum do estado de Santa Catarina, que está sendo instalada em um desses terminais. Nós vamos mostrar imagens e o que ele está fazendo para trazer benefício para a sua comunidade. Voltamos em seguida, até já. Esta é uma jornada com rumo ao futuro do desenvolvimento urbano. Seja bem-vindo.
Traçamos um caminho de muita experiência e crescimento, que levou à transformação da marca JA Urbanismo para a linha Urbanismo. Planejar e realizar. Tudo é resultado de muitos sonhos e entregas de sucesso em nossos 30 anos de história. Para consolidar essa trajetória, evoluímos nossa marca. A nova identidade representa de verdade nossos valores de confiança e experiência, agregando o reconhecimento do trabalho para você sempre identificar nosso padrão de excelência. A nova marca também passa a acompanhar a comunicação na assinatura dos projetos. É a identidade que se associa à nossa sólida atuação, com 35 empreendimentos desenvolvidos em 18 cidades, sempre entregando bem-estar e qualidade de vida, conectando o melhor da cidade às melhores pessoas. Somos a linha Urbanismo, um novo momento da JA Urbanismo. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio, hoje recebendo aqui o nosso professor, amigo, parceiro, uma pessoa com as suas atividades à flor da pele, o professor Marcos Caneta. Eu falava no bloco anterior, se você já verificou os terminais urbanos feitos desde a época da prefeita Ângela Min, alguns deles sem aproveitamento. Lá no Saco dos Limões estão simplesmente colocaram os índios lá dentro e abandonaram. Mas o professor Marcos Caneta teve uma ideia diferente e nós queremos agora conversar com ele sobre isso. Ele começou a mexer em um desses terminais e ele trouxe a primeira escola de Olodum para Santa Catarina. O que o senhor quer com essa escola de Olodum aqui em Santa Catarina? Vai trazer benefício para a comunidade? Sim, sem vez de dúvida, né, Damasio? É a primeira escola do Olodum fora de Salvador no mundo. O Olodum tem uma escola há 30 e poucos anos, 37, e ela atua na recuperação na recuperação de vidas e dando oportunidade de desenvolvimento cultural, educacional e tecnológico a 800 jovens a cada 2 anos, meninas e meninos. E nós vamos seguir fielmente o programa do Olodum, claro, respeitando as nossas especificidades e também a história que o Instituto Liberdade construiu. A nossa escola ela vai ficar no terminal desativado, abandonado no Jardim Atlântico, né? Onde eu queria aqui já fazer uma ressalva e agradecer o prefeito Jean Loureiro pela parceria, ao ex-secretário do Continente, Edinho Lemos, que foi nosso parceiro número 1, né? O procurador Poleto, que foram as pessoas que, ao nosso pedido oficialmente, nos deram a oportunidade, claro, com a responsabilidade de reformar e mantê-lo, mas hoje o terminal desativado da PC3, Jardim Atlântico, pertence ao Instituto Liberdade, já tem uma creche funcionando há 2 meses. Sem querer, e não tenho esse costume de cortar o meu entrevistado,
É bom explicar essa escola do Olodum, porque de todas as explicações que o senhor nos deu no bloco anterior, começa a nos formar, principalmente em mim, sou autoconfesso nisso, alguma forma diferente de pensar o que eu pensava. Sou reconhecido disso. A escola do Olodum, e na maioria, principalmente aqui no Sul, a gente entende que é batuque de tambor, aquele pessoal fantasiado, fazendo carnaval na rua, se divertindo, mostrando corpos pintados. Não é nada disso, pelo que o senhor estava começando a falar. E aí o senhor, por exemplo, pegou esse jardim, o terminal do Jardim Atlântico, e começou a montar salas de aula, e parece até que já tem criança matriculada. Inclusive, nós temos imagens de alguma passagem do trabalho que vocês estão fazendo lá. Esse é o terminal do Jardim Atlântico, é isso? Já em processo de reforma, né? Está sendo todo pintado. Nós já temos uma creche com 80 crianças, já está funcionando há 2 meses, que é a Casa do Povo. Essas crianças têm 5 refeições por dia e no decorrer até o mês de outubro, nós devemos inaugurar todos os outros espaços da escola. Então nós teremos parceria com o Senai para tecnologia, com o Senac para cursos profissionalizantes, com a OAB para cursos de cidadania e os cursos voltados para a africanidade, na área do teatro, da música, da percussão, das atividades culturais, balé afro, dança afro, hip hop, violão, teclado. Então é uma escola no contraturno escolar, serão 400 jovens na parte da manhã, meninos e meninas de 6 a 14 anos e 400 à tarde, também de 6 a 14 anos, e à noite nós teremos EJA. Aí nessa imagem, sem ele cortar, com toda a sua permissão, eu vejo o senhor aí com a marreta na mão, aí, ó. Nós somos ainda tudo, bom né? trabalho. Somos... O pessoal pegou junto, Estamos ainda, né? A gente tem mutirão constante. Nós temos desenvolvido a ideia da participação coletiva através de mutirão, então tem muitos homens e mulheres, meninas e meninos me ajudando, e quem lidera tem que dar exemplo. Então o serviço pesado fica por conta da gente e de mais outros companheiros do Instituto Liberdade, que é quebrar, cortar, carregar, refazer. A escola está bem adiantada, a reforma está bem adiantada, mas também ela não sairia essa reforma sem o apoio da MRV, sem o apoio da Casas da Água, sem o apoio de amigos como o Orvino, Michel, o vereador Matson Sé, o vereador Ed Pereira, Edinho Lemos. Então nós temos muitos parceiros, perfeito, homens e mulheres, que estão acreditando, porque é uma escola de recomposição de vida. Essa ideia que você coloca de mudança de olhar é o que nós estamos tentando fazer com esses jovens, ou seja, tirar do seu ambiente natural, principalmente as áreas de menor infraestrutura da cidade, porque as crianças que vão estar na escola é por cadastro social. Serão sempre os mais pobres, os que mais têm dificuldade econômica. Então a gente tira eles do bairro, serão 50 de cada bairro, 25 meninos, que vêm para a escola do Olodum, onde ele vai ter a refeição e vai ter toda uma atividade cultural e a partir de 14 anos ele tem os cursos profissionalizantes. Perfeito. Então serão os 2 anos mais importantes da vida deles, porque é a passagem da ponte, como a gente diz, né? Que é a chance que nós vamos dar a esses jovens meninas e meninos a oportunidade para se desenvolver. E à noite nós temos a partir de 15 anos chegando à fase adulta. Ou seja, o pai, o tio, a tia, que não tem uma profissão definida, vai fazer curso profissionalizante para o Senac, o Senai. O pai e a mãe que ainda não se formou no ensino médio, no fundamental, vai estudar conosco na escola, gratuito. Aqueles que querem caminhar para o vestibular vão fazer o pré-vestibular também conosco, gratuito, que é o pré-vestibular social. Professor, todo esse material que vocês estão mexendo ali, desmontando, ele depois precisa de uma correção, de uma reconstrução. Perfeito. Quem é que está bancando financeiramente? É a comunidade? Está fazendo rifa? Está pedindo ajuda? Sim, o governo participa? Os governos municipais das cidades estão juntos? Nós não temos investimento público direto, de ninguém. Os apoios são de parceiros, amigos, são de empresas privadas e o Instituto Liberdade com todos os seus diretores bancando. Quando eu falo bancando, é botar a mão no bolso. Então o meu lá deve ter uns 10, 12 mil, fora a minha força de trabalho, do professor Marcos Moita, dos meus filhos, da minha companheira e assim vai. Nós acreditamos num projeto e que temos a maior honra porque o Olodum entendeu essa necessidade. Porque quando eu falo de Olodum, eu falo de Michael Jackson, Nelson Mandela, Malala, Paul Simon, Danny Glover, Jimmy Cliff, Ziggy Marley. Eu falo de
um instituto, uma organização, de 6 Copas do Mundo, que é a única instituição cultural brasileira a ter sido convidada nos 500 anos da Ópera de Pequim, na China. Então, quando nós falamos de Olodum, nós falamos da maior marca cultural afro-brasileira do Brasil e uma das maiores do mundo. O Olodum tocou e já esteve em mais de 80 países. E tem essa autorrelação, que é o que nós buscamos, que é essa relação com a africanidade. Então nós vamos ter aqui o Bloco do Olodum em 2023, vamos ter o Camarote do Olodum em 2022, nós vamos ter as feiras afro, nós vamos ter os cursos de modelo, nós vamos ter a roupa com a marca do Olodum, a produção de calçados, que é para sustentar a escola, café, restaurante, tudo com a marca do Olodum, para sustentar uma máquina que vai atuar aí com uns 40 profissionais, professores e profissionais culturais, tecnológicos e educacionais, e aí 1.500 pessoas mês. Eu aí acredito que o senhor esteja, não com muita facilidade de concluir essa obra na totalidade, até porque eu tenho certeza que o senhor ainda não conseguiu o patrocínio total da necessidade. É por isso que eu gostaria de me dirigir agora a você empresário da região que circula o terminal Jardim Atlântico, e também você da cidade de São José, Palhoça, Biguaçu, que colabore com esse projeto. Procure o professor Marcos Caneta, procure essa instituição Olodum, a primeira escola em Santa Catarina, e procure dar a sua ajuda. Você pode destinar alguma coisa ajudando, material de construção, financeiramente. Se você não quiser mandar o caminhãozinho cheio de areia lá, não tem problema, pode mandar um dinheirinho, não tem problema nenhum. Eu estou tomando essa iniciativa, não estava combinado isso nessa... É a participação que a TV Prêmio está começando e vai querer dar para ajudar a concluir. Tenho certeza absoluta que um dia nós vamos lá filmar ela totalmente recuperada. E você pode ajudar. Vamos colocar a mão na consciência, coloque a mão no coração. Você vai estar ajudando crianças, pessoas, adultos também, e você vai estar melhorando a qualidade de vida nas pessoas que ali vão participar. E sabe o que vai acontecer? Quando você tem na sua comunidade pessoas preparadas, bem orientadas, pessoas agasalhadas, pessoas com educação, você pode ter certeza que o lucro é seu. É isso, professor Caneta? Perfeito, porque nós melhoramos daí a mão de obra para o mercado, nós diminuímos o impacto da violência e diminuímos também os gastos públicos com gravidez na adolescência, Perfeito. Com uso de armas, com violências correlatas. Então, e transformamos a escola num grande ponto turístico para a cidade. Porque se você pensar bem em Florianópolis se desenvolveu da ponte para lá, mas da ponte para cá nós temos alta dificuldade dos espaços culturais, dos espaços de transformação humana. Então, a escola do Olodum, assim como já é em Salvador, que você vai em Salvador, não vai lá comer o acarajé, não desce no Mercado Modelo, não vai lá visitar o Olodum, literalmente você não teve em Salvador. Perfeitamente. Então, isso também vai trazer para Florianópolis novas expectativas culturais e turísticas. A minha dor, nós queríamos trazer a escola do Olodum para São José e fizemos todos os investimentos possíveis para que a prefeita daquele momento, então, Adeliana Dal Ponte, entendesse o quanto impactaria o Olodum na cidade de São José. Mas muitos gestores públicos têm visão míope para a cultura e para o desenvolvimento humano. Ela não compreendeu o que nós estávamos falando e, de forma muito inteligente, o prefeito da capital, que é um homem extremamente rápido naquilo que faz, ele percebeu o futuro da cidade a partir da escola e nos concedeu, em termos de cessão de uso por 20 anos, o terminal desativado da PC3. Nós estamos recuperando um bem público, Olha só, que à época custou 2 milhões de reais e ficou jogado ao léu. Estamos devolvendo esse bem público recuperado para a sociedade, que foi que pagou literalmente a sua construção. E por último, nós estamos impactando a vida das comunidades de risco da grande Florianópolis. professor, o que me chama a atenção, e eu lhe conheço, e eu vou aproveitar a sua presença aqui, o senhor, dentro de todas essas características do seu currículo que traz e que lhe recomenda em qualquer situação, o senhor participou de algumas campanhas
política, o senhor foi candidato a vereador. Sim. O senhor não conseguiu, chegou até inclusive a assumir como suplente a Câmara dos Vereadores. 2 vezes. 2 vezes. Mas o senhor não foi efetivamente eleito. Não. Eu pergunto, o povo não sabe escolher, não sabe votar, ou o povo não quer gente inteligente lá dentro? Eu vejo que tem 2 caminhos nessa tua pergunta, que é uma pergunta bastante inteligente. A primeira coisa, do grupo que eu faço parte há 33 anos, nós não aceitamos dinheiro de empresa. Nós construímos uma política baseada na nossa formação, naquilo que nós escolhemos como instrumento social, que é o trabalho comunitário. É por isso que eu digo que eu sou um líder comunitário que fui para a política, não foi o inverso. Então nós não aceitamos determinados tipos de coisas que a política, infelizmente, coloca uma boa parte que aceita. Quando você aceita, você perde mobilidade. Você perde... É uma faca de 2 legumes, como a gente brinca, né? Sem recurso, nós temos dificuldade de fazer uma campanha visível. Porque qual é o meu maior problema? Eu não tenho recurso capaz de chegar em todos os bairros da cidade e apresentar a nossa proposta. Nós não temos nem grupo e nem recurso. Segundo, o sistema político, ele é hegemônico. Há um grupo hegemônico na cidade. Né? O grupo que comanda a cidade de São José é o mesmo grupo desde o Gervásio. Sim. É o mesmo grupo, né? Todos aqueles que foram secretários do Gervásio, depois do prefeito Dário, são os mesmos que estão aí. Então há um grupo hegemônico que domina. E terceiro, que a sociedade ela vive de rompantes. A gente ouve falar de alguns partidos que quando a gente vê os vereadores na Câmara, aquilo que se fala do partido fora não se consubstancia dentro da Câmara. Qual é o nosso problema hoje do Legislativo? A falta de entendimento de como a cidade funciona, a falta de capacidade intelectual e a falta de percepção. Então nós temos uma Câmara que ela fica discutindo o nada. Ela não tem uma resolução para a cidade. Perfeito. Do ponto de vista do Executivo, nós temos boa parte dos secretários, quer em São José, quer em Florianópolis ou em qualquer lugar, com alta dificuldade de comandar sua própria pasta, porque ele não compreende que gerir o público não é gerir o privado. E mais, não conhece a cidade, não conhece como a cidade se movimenta, quais são os bairros da cidade, quais são a cultura de cada bairro da cidade. Então, nós temos uma cidade letárgica hoje, como tivemos nos 2 mandatos da Adeliana Dal Ponte. Para finalizar, a Adeliana Dal Ponte foi uma cidade tão letárgica do ponto de vista cultural e turístico que ela acabou com o aniversário da cidade, com o 7 de setembro, ela acabou com o carnaval, ela transformou o multiuso na Secretaria de Esporte. Então, quando você percebe esses olhares, uma coisa fica clara, as pessoas são muito míopes do ponto de vista do planejamento estratégico público, do ponto de vista cultural, educacional e turístico da cidade. E isso impacta as nossas vidas e deixa de gerar emprego, renda, trazer pessoas para a cidade, impactar o mercado que vive disso e mais, não gera impostos, não gera recurso para a cidade. Então, é uma letargia que, quando você percebe, é um diapasão que vai e que volta. Angustia, óbvio, me angustia, mas nós temos que entender que o voto é democrático e as pessoas escolhem o que elas acham que é melhor para ela naquele momento. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Marcos Caneta, nos dando uma verdadeira aula. Eu até acho que deveria ter preparado 2 horas de programa, porque eu tenho muitos assuntos aqui super interessantes que você iria gostar, mas ele vai retornar numa outra entrevista, numa outra oportunidade. Mas o professor Marcos Caneta é um cidadão normal como qualquer um de nós. O Marcos Caneta tem sede, tem vontade, vai a banheiro, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, fica chateado, triste, chora, tem um coração maior do que ele. E nós precisamos também mostrar que ele não está sozinho nisso. E tem uma pessoa que deixou um recado para o senhor aí. Vamos ver? Amizades não se compram, amizade se conquista. E Grande Marcos figura. Caneta é uma pessoa sempre parceira. Um excelente pai, uma excelente pessoa, um excelente profissional, um cara que está sempre nas lutas sociais, nas lutas em prol do próximo, em prol das pessoas. Por isso fica aqui meu abraço, a minha fala, para essa pessoa que dedica 24 horas da sua vida sempre para o próximo. Continue sendo essa pessoa que sempre você foi, que você é e sempre será. E eu tenho certeza, e oxalá que eu proteja,
que tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que é sonho, se transformará em realidade. Um grande abraço. Axé, meu amigo Marcos Caneta. Esse é o Marcos Moita, o parceirão, né? Mas já que nós estamos indo para o final, tem mais um recado aí para mostrar que esse ser humano preparado, esse ser humano que vive a vida das pessoas, que gosta de cuidar das pessoas, ele também tem uma família. E a família é super importante. Vamos ver um pouquinho da família dele? Falar do meu pai é muito fácil. Uma pessoa muito íntegra, honesta, inteligente, aplicada. Um cara que sempre coloca a necessidade do outro à frente da sua. E isso acho que a maior qualidade que alguém pode ter, esse altruísmo. Então, pai, dizer que a gente ama muito você, temos muito orgulho de você, tanto eu quanto os meus irmãos, assim como o Samuca também. Você é um exemplo a ser seguido, uma pessoa ímpar, e que a sociedade e nós, como seus familiares, ganhamos muito por ter você nas nossas vidas, beleza? Beijo no coração, tamo junto. É meu filho e meu neto. Família é família, né? O professor Marcos Moita é um cara que ele é referência, né? Um cara que está comigo há 33 anos e talvez o cara que mais saiba quem eu sou, que mais me conhece e que mais me entende. Então, é um cara que ele é uma parte do que eu não tenho. Porque eu sou um motor e ele é a razão. Então ele é um dos poucos caras que consegue me demover de uma ideia, que consegue... Eu sempre digo no Instituto Liberdade, se vocês falaram com o professor Marcos Moita, falaram o que ele falou? Não, então é não. Porque eu sei que ele já pensou antes, porque ele tem esse perfil, ele é orgânico. E os meus filhos, esse aí que falou, é o Atkinson, meu filho mais velho, o meu neto, é um cara que é um exemplo de pai, um exemplo de filho, um cara que é um lutador. E eu acho que talvez por legado, viu, Damásio? E eu me lembro da nossa conversa quando você falava do seu processo de doença e de como a sua família foi importante para a sua vida e para a sua recuperação e como mudou o seu olhar olhando para suas filhas, para sua esposa, para sua família. A minha família é a mesma coisa, então eu olho para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para os meus irmãos, para companheiros valorosos como o professor Marcos Moita e sei o quanto eu represento para eles, mas sei também o quanto essas pessoas representam para mim. Isso é oxigênio cotidiano para a minha vida. Hoje nós estamos aqui não fazendo uma entrevista, mas sim agradecidos pela verdadeira aula que recebemos do professor Marcos Caneta. Eu tenho certeza absoluta que você gostou do nosso programa e vai reproduzir e compartilhar. Quinta-feira que vem nós estaremos de volta aqui. Professor Marcos Caneta, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos ensinamentos. Continue assim que o senhor está no caminho certo. Voltamos quinta-feira. Um abraço. Tchau.